Assim como você preparou a sua mala, né, para a sua viagem, você prepare também para o seu cãozinho, até mesmo para o seu gatinho, né? Então, o que você precisa dentro dessa mala, né? Você precisa da comida dele, então do alimento, normalmente a ração que ele come, né? Você precisa sempre levar uma água potável, né? Se possível, leve dentro de uma térmica, né? De algo que consiga acondicionar bem a água, né? Justamente porque você vai em diferentes lugares, né, e você não sabe como que é a água ali. Então, você sabe como que é a água da sua casa, nesse caso, leve da sua casa para ir dando pelo caminho para ele. Sempre faça, né, pontos de parada, né, durante a viagem também. Então, isso ajuda o animal a ficar mais relaxado, a descansar, né, porque normalmente ele fica muito agitado, né, em relação à viagem. Tem animal que gosta, tem animal que gosta muito de viajar, mas tem animal que fica com medo, fica com receio, às vezes fica enjoado, né? Então, tem todos os tipos, né? Existem algumas medicações para isso, né? Quando o animal está enjoado, quando ele está com medo, né? Ou muito agitado também, né? Mas é isso aí. Então você tem que ir, né, preparando essas paradas, né? Durante o percurso da sua viagem, você tem que ir parando, né, durante a viagem para que o animal se sinta mais confortável. Bom, mas como o ser humano usa cinto de segurança, viaja com segurança, e como é que faz com a segurança do animal? Sim, em relação à segurança, né, sempre leve uma guia, né, seja uma coleira ou no peitoral, né, então, de preferência, normalmente o peitoral ele segura muito mais do que a coleira em si, né, então, se for viajar, leve ele com peitoral, seja ele grandão ou pequenininho, até mesmo o gato, existem peitorais para felinos também, né, então, o recomendado leve no peitoral com uma guia, né? Nessa guia você consegue então firmar ele. Imagina que você, quando for fazer as paradas, ele vai encontrar cachorro, ele vai encontrar outros gatos que às vezes estão na rua, vai encontrar gente e ele vai querer se socializar. Então, para evitar isso, às vezes de algum acidente, um atropelamento, né? Imagina que você vai estar na estrada, né? A pessoa vai estar na estrada. Então, realmente é importante essa segurança. Referente à segurança dentro do carro, né? Existem então algumas guias que têm o cinto de segurança, né? Então, quando o animal coloca o peitoral, eu coloco também essa guia conectada ao peitoral, e essa guia ela conecta-se ao cinto de segurança, né? Então o animal ele consegue ir solto, só que está preso ali ao cinto de segurança. E a outra questão é a caixinha, né? A caixinha de transporte. Existem as caixinhas, né, normalmente são caixinhas de plástico mesmo, né, são mais leves, e nessas caixinhas o animal ele vai ali dentro. Então, nesse caso, não há necessidade do uso do cinto de segurança, mas desde que ele fique num local, né, ele fique guardadinho ali dentro do carro, num local onde ele não tenha muita movimentação dessa caixa. Se possível, sempre uma caixa muito maior, pelo menos 2 vezes maior do que o animal, para que ele se sinta mais confortável ali dentro, né? Em relação a animais que fazem uso de medicamentos, que tem, por exemplo, problemas cardíacos, diabetes, ou que tem epilepsia, ataques de epilepsia, e aí? Então, em relação a isso, fica assim um pouco, a gente tem que ser muito criterioso para você pensar em levar seu animal para viagem. Se ele for um animal tranquilo, que gosta de viajar, não tem problema levar, mas se ele fica muito agitado, se ele fica muito, às vezes, ansioso, se ele fica enjoado durante a viagem, né, se for um cãozinho que não gosta de andar de carro, ou um gatinho que não gosta de andar de carro, realmente o recomendado é ele ficar com alguém na cidade, na sua casa, ou existem os hotelzinhos, né, que fazem isso, né, que dão suporte para o seu animal, que vão medicar ele com as medicações controladas. Mas se for o caso, né, não está conseguindo, né, você não conseguiu ninguém para cuidar e quer levar, o animal se sente inseguro se não ficar com você, aí sim, aí leve ele, sempre se preocupe em passear muito mais vezes do que se fosse um cãozinho saudável até, né, e em relação à medicação, faça ela de acordo com o médico veterinário recomendar, né, durante os horários certinhos que ele já era acostumado a fazer. E em relação à documentação para viajar? Documentação, né? Então, se você vai viajar de carro,
se você vai viajar de ônibus, se você vai viajar de avião, né? Então, esses são meios de transporte em que é necessário uma autorização, na verdade, uma comprovação do médico veterinário de que seu animalzinho está saudável. Então, você precisa trazer ele até a clínica veterinária ou a um consultório veterinário, né, um hospital veterinário, para que o médico veterinário ele possa, né, avaliar o seu animal, ver se ele está saudável e a partir desse momento atualizar a carteirinha se estiver desatualizada ou só confirmar se realmente está atualizada, para daí dar sequência ao laudo, né? Então a gente faz um laudo de que o animal está bem, que está saudável ou até mesmo que está em tratamento, né, tomando medicações controladas. Para quê? Para que quando você caso for parado, por exemplo, uma viagem de carro, for parado, né, por um policial federal, ele vai te pedir essas documentações para comprovar de que você é realmente o proprietário daquele animal. Infelizmente, ainda hoje existem tráfico de animais, né? Então, esse é um documento muito importante para que você comprove de que esse animal é realmente seu. Em relação à vacina, né? Então, o animal ele precisa obrigatoriamente ter a vacina de raiva, né? Então, ele precisa estar com a vacina de raiva atualizada. Em relação principalmente, né, a vacina de raiva, a gente precisa então com que o animal, para ele poder viajar, com que ele esteja, pelo menos essa vacina já tenha sido feita até pelo menos 30 dias atrás. Tá? Então essa vacina ela tem essa questão porque existe o tempo para a imunidade, o sistema imune produzir uma imunidade para aquela vacina que foi feita. Tá? Existem outras vacinas que são muito importantes. A obrigatória é a de raiva, realmente, mas existem outras vacinas, como a polivalente, né? As viroses, né? Existem outras doenças. E existem outras vacinas, como a vacina da giardia, né? A vacina de gripe também para os cães. Existem as vacinas para os gatos, né? Então, são vários tipos que dá para atualizar e levar seu animal o máximo possível imunizado, né? E contra várias doenças que ele pode ter durante a viagem.